Bom, boa tarde a todo mundo. Mais uma vez, obrigada, Nasser, pelo convite, a toda a equipe do Fórum E-Commerce pela organização do evento, que está super bacana. Eu vim conversar hoje com vocês, como o Nasser deu uma prévia, um pouquinho sobre o Open Banking e as portas que pode abrir para o varejo. Eu vou só me apresentar rapidamente, o Nasser já deu uma prévia, mas eu sou Chief Business Officer da Quanto. A Quanto, ela é a plataforma pioneira em Open Banking no Brasil. A gente está navegando esse mercado há um tempo já, acompanhando bem de perto o que está acontecendo nessa formulação da regulação que está vindo para o ar esse ano. E uma das vantagens de estar envolvida desde o começo é que a gente tem explorado várias verticais diferentes do Open Banking. E eu vou contar um pouquinho para vocês sobre esse movimento, esses primeiros impactos que já pode trazer em 2021, e contar um pouquinho sobre uma das teses que a gente tem por aqui, que é sobre o impacto que o Open Banking já pode trazer para o varejo brasileiro em 2021. E contar um pouquinho sobre as mudanças que a gente acredita que podem vir um pouco mais para frente, no momento que a gente conseguir transformar esses dados extremamente ricos em inteligência sobre o cliente do varejista. Só para desmistificar um pouquinho o que é esse movimento do Open Banking, colocar todo mundo na mesma página, o Open Banking está trazendo uma mudança de paradigma para o mercado brasileiro. Então, ele entrega para o usuário final o poder sobre o compartilhamento dos seus dados financeiros. Essa mudança, ela tem um potencial enorme e a gente acredita fortemente que o varejo pode sair na frente nesse movimento. Vou explicar um pouquinho da onde vem essa tese, mas só para começar, vou contar um pouquinho como funciona o Open Banking. Então, vou me usar de exemplo aqui para mostrar como o Open Banking nada mais é que a troca de dados. E nesse caso, a gente está falando sobre o histórico financeiro do cliente. Eu sou cliente do mesmo banco há 10 anos, então hoje ele me conhece extremamente bem. Ele está em posse de informações de 10 anos de compras, viagens, boletos, dívidas, investimentos, etc. Então, ele entende não só o meu perfil financeiro, como eu gasto, como eu poupo, mas também o meu momento de vida. Ele consegue entender, através do meu perfil, por exemplo, de gastos e de tomada de decisão, qual é o meu momento atual. E até agora, o que acontece no segmento financeiro é que esse dado ele pertence a quem o hospeda. Então, esses 10 anos de histórico estão em posse desse meu banco, do qual eu sou cliente há 10 anos. O que acontece com o Open Banking é que ele vira esse conceito de cabeça para baixo. Ele entrega essa informação na minha mão. E eu posso pegar essa pastinha de informações da Vitória e levar para onde eu quiser. Isso quer dizer que eu posso levar essas informações para outros bancos, instituições financeiras, até para as varejistas, que podem utilizar esse dado para me conhecer melhor. Então, com essa pastinha em mãos, o varejista, por exemplo, consegue entender melhor do que eu preciso em determinado momento, qual é o meu poder aquisitivo, e pode se beneficiar, por exemplo, de me conhecer melhor e saber quem está do outro lado da mesa, da tela, do balcão, qualquer que seja o contexto. O ponto mais importante é esse último conceito que, na verdade, está correlacionado ao fato que quem leva o dado sou eu para onde eu quiser. E esse conceito, ele se chama consentimento, e ele vale ouro. Então, a gente vai falar dele várias vezes ao longo dessa apresentação. O ponto é, de nada vale a abertura dos dados bancários se o usuário final não escolher compartilhar essas suas informações. E a escolha de quem recebe esse consentimento faz toda a diferença. É aí que mora a nossa tese de como o varejo pode sair na frente. Então, compartilhar consentimento, ele nada mais é que um conceito de confiança. E cada vez mais a gente está vendo esse vínculo de confiança virando algo super importante no varejo. Então, por exemplo, hoje, 79% das pessoas consideram confiança na marca como um aspecto imprescindível. Isso passa até na frente do amor pela marca. Então, no Open Banking, quem tem essa confiança do cliente pode sair na frente. Esse vínculo de confiança entre o varejo e o cliente final é uma oportunidade muito grande de conseguir capturar esse consentimento de Open Banking e essa confiança do usuário final. Essa confiança, ela pode ser algo que já foi construído entre marca e cliente, então a gente vai trazer daqui a pouquinho um pouco de dados sobre confiança de marca, mas ela também pode ser algo que a omnicanalidade do varejo coloca um passo à frente. Então a gente tem um case super interessante aqui na Quanto, e como aqui a gente já está antecipando um pouco o Open Banking brasileiro, então a Quanto permite estudar já desde já o comportamento do cliente, colocar na rua casos práticos de uso de dados, e o que a gente já vê
são cases que mostram que o Open Banking ele está longe de ser uma jornada 100% online. Quando a gente trouxe para o offline, essa jornada de consentimento, nesse caso a gente trouxe para agências, esse processo de compartilhamento de consentimento tem um ganho considerável quando você inclui, por exemplo, o apoio de uma pessoa para te explicar o que está acontecendo. Ela explica os ganhos de compartilhamento de dados, ela explica que é uma jornada segura, ela explica um pouco do passo a passo a jornada, e algo que é uma novidade muito grande, passa a ser um processo que se beneficia da confiança e desse elo entre o varejo e o cliente final. Então, passando essa confiança para compartilhar informações, leva a uma conversão maior, e essa omnicanalidade do varejo, ela pode, no final, acabar sendo realmente um diferencial. Então, trazendo de volta ao ponto do elo de confiança entre marca e cliente, se a gente aproveitar, por exemplo, como proxy, a confiança do ranking das marcas brasileiras mais valiosas, onde um dos índices considerados é a confiança, dentre as marcas mais confiadas, a gente já vê, além dos bancos, a presença das varejistas, que prova esse ponto de que esse vínculo ele está lá. Falta a gente se beneficiar dele, utilizar ele para conseguir ter acesso a esses dados super privilegiados. Então, como eu mencionei, o core, a ideia central é que o compartilhamento ele vale ouro no jogo do Open Banking. E a confiança, ela tem um papel super importante aqui. O varejo, ele pode se beneficiar hoje do que a gente considera serem os dois pilares, por assim dizer, mais importantes para ter acesso aos dados. O primeiro pilar, ele é a propensidade de compartilhamento. Então, se eu estou disposto a compartilhar os meus dados ou não. E o segundo pilar é a confiança, que é quem vai receber esse compartilhamento. Então, o que a gente fez aqui dentro de casa, a gente fez uma pesquisa proprietária da Quanto junto com a Aster para tentar entender esse primeiro pilar. Qual que é a propensidade do brasileiro de realmente fazer esse compartilhamento de dados? A gente viu que 65% estão dispostos, de fato, a compartilhar informações se isso trouxer um ganho, como, por exemplo, obter melhores taxas. A gente já vê hoje um percentual considerável de clientes compartilhando dados e acesso via Quanto. Então, esse movimento ele já é uma realidade. O que a gente vê aqui é que, além dele já ser uma realidade, existe cada vez mais uma propensidade maior para acontecer esse compartilhamento. Então, falamos do primeiro pilar aqui, que é o brasileiro querer realmente dividir esses dados. O segundo pilar quer dizer que esses brasileiros vão fazer uma escolha. Então, quando eles decidem compartilhar, eles vão compartilhar com alguém. Então, a escolha de quem vai ser esse consentimento ela é super importante. E o varejo está muito bem posicionado para ser esse player que vai capturar esse sim de um número de brasileiros que só deve crescer à medida que a gente vê uma adoção maior do Open Banking. Então, vamos lá, a gente superou, então, aqui nessa primeira parte da conversa, o principal dos desafios, que é conseguir esse acesso a dados. Aqui a gente passa para a etapa mais importante da jornada. Então, o varejista vive diariamente com o desafio de que existe uma massa de dados disponível no mercado, mas transformar essa massa de dados em resultados são outros 500. Então, a gente vai trazer aqui alguns exemplos do que a gente já vê acontecendo hoje, começando pelo uso mais tradicional de dados, que é no segmento financeiro do varejo, e aí a gente traz umas ideias um pouco mais mirabolantes fora da caixa para pensarmos juntos no que mais dá para fazer com esses dados. Começando com o primeiro exemplo. Aqui é um caso que a gente já construiu aqui na Quanto, que a gente chama do crédito inteligente. Então, o Open Banking, ele te dá, como eu adiantei, acesso a dados financeiros dos clientes. Isso pode ser usado de várias formas muito criativas. Uma das minhas favoritas é na hora que a gente brinca com o conceito de que o crédito brasileiro pré-Open Banking, ele normalmente é limitado a duas respostas. Você tem o sim e você tem o não. O não, ele pode acontecer por diversos motivos, mas muitas vezes o não está relacionado à falta de informações, que fazem com que o sim seja algo muito arriscado. O Open Banking, ele permite transformar esse não, que hoje tem uma representatividade enorme, num talvez. E esse talvez pode eventualmente virar um sim. E a gente viu isso acontecendo na prática com um parceiro nosso que, ao utilizar os dados análogos aos do Open Banking, viu um aumento de 28% na taxa de aprovação de crédito. Isso é um super crescimento na veia. Mas de nada adianta você só aumentar a concessão, a gente sabe que abrir a torneira de crédito é relativamente simples e perigoso. O complicado é transformar essa abertura da torneira de crédito em um retorno, de fato. E esse mesmo cliente viu, além do aumento da taxa de concessão,
um aumento na taxa de assertividade do modelo de 37%. O que isso quer dizer? Ele emprestou de forma mais inteligente. Então, à medida que ele decidiu abrir um pouco mais a oportunidade de falar o sim para mais clientes, ele viu que esse sim fez sentido e que realmente ele viu um retorno desse investimento, que é um ganho muito bacana. O dado do Open Banking, aqui a gente está falando sobre esse ganho de aumento de taxa de concessão, mas ele consegue também, além de trazer essa tomada de decisão mais assertiva, trazer também uma agilidade no processo. Por exemplo, reaproveitando um limite pré-aprovado que um cliente pode ter em outro banco. Então, antes mesmo de construir um modelo e aprender como utilizar esses dados, o cliente já consegue ver o impacto do uso, porque com uma variável relativamente simples, você já consegue transformar isso numa oportunidade, tanto de negócio para o varejista, quanto de um crédito para o cliente final que está na outra ponta. Então, com o uso dessas informações, dá para fazer bastante coisa. A gente consegue diminuir, por exemplo, a chance de fraude de default, já que você pode conhecer melhor quem está do outro lado da mesa e verificar se, por exemplo, essa conta escolhida que ele compartilhou com você foi aberta há pouquíssimo tempo, tem alguma movimentação peculiar, isso pode ser um indício de fraude. Até a conversão pode ser impactada ao você conseguir entender se a proposta que você vai colocar para esse cliente faz de fato sentido, com base no que o mercado já pratica com esse cliente. Por exemplo, se ele tem acesso a uma taxa de juros 2% mais baixa em um concorrente, essa informação pode te ajudar a fazer com que a sua proposta de crédito para esse cliente tenha uma taxa um pouco mais assertiva e aumente a chance de você conseguir converter esse cliente. Então, aqui é um exemplo que a gente fala do crédito um pouco mais inteligente, com várias formas diferentes de trabalhar o dado. Um outro exemplo que a gente gosta de usar, e aqui eu estou trazendo um pouquinho do que a gente está vendo acontecer no Reino Unido, que já está utilizando os dados de Open Banking, na hora que a gente fala do checkout. Então, bem em linha com a trilha que a gente está falando aqui no evento sobre payments. A ideia é que, na hora que você usa o Open Banking, já rodando na prática no Reino Unido, você consegue impactar a taxa de sucesso de transação. Então, nesse case, a gente conseguiu ver no Reino Unido 22% de aumento de taxa de sucesso da transação na hora que você elimina risco, chance de erro, fricção que pode vir com a intermediação. Então, o fluxo de fechamento utilizando o cartão de crédito, que historicamente tinha mais ou menos 78% de taxa de aprovação, foi um super aumento para mais de 95% de taxa de aprovação ao eliminar essas fricções que podem acontecer no meio do caminho. Isso acontece com o uso da iniciação de pagamentos, que é algo que está vindo aqui na fase 3 do Open Banking, que permite o conceito do pagamento de banco para banco. Isso foi o que permitiu levar essa taxa para cima de 95%. Então, pensa que aqui a gente está falando sobre um ganho na hora do checkout, já é um ganho super relevante. Mas quando você fala em desintermediação, né, você fazer esse pagamento de banco para banco, tem mais ganhos envolvidos aqui. Vamos pensar no custo dessa transação. O varejista, nesse sentido, não precisa mais se preocupar com vários altos custos de intermediação quando você tem vários players envolvidos no processo de checkout. E você vai deixando um pedacinho da margem ao longo do caminho para conseguir finalizar essa compra. O pagamento direto, ele passa a ser uma realidade e ele está chegando daqui a pouco já na fase 3. Então, é mais um ganho que a gente consegue ter na hora que a gente faz esse checkout inteligente. O terceiro ponto que eu trago aqui, na hora que a gente fala sobre o que a gente já está vendo na prática, é pensando hoje numa parte um pouco mais de conhecimento do cliente, onde a gente fala, por exemplo, em onboarding e a construção do CRM de forma mais inteligente. Então, uma das grandes vantagens do Open Banking é que ele permite o reaproveitamento de dados cadastrais já existentes. É como se fosse um efeito do login com o Facebook. É algo parecido onde você reaproveita os dados já existentes. Isso garante não só uma agilidade na jornada, porque você consegue reaproveitar essas informações para conseguir fazer com que as telas de onboarding, por exemplo, sejam telas que tenham autofill ou que sejam passadas mais rápido. Você tem uma fricção menor na jornada, porque você não tem aquele preenchimento de vários campos diferentes. E vem com uma validação instantânea de identidade, porque você está buscando essa informação em algum outro lugar e pode aproveitar isso como uma validação para reduzir fraude, por exemplo. Um ganho bacana é que na jornada de onboarding CRM tradicional, existe uma brincadeira de quantos campos eu vou incluir aqui para garantir que eu não tenha um drop do cliente. Então, ele é um conjunto otimizado de perguntas.
Quando a gente reaproveita, por exemplo, um pacote cadastral, a gente pode ter até acesso a mais informações que a gente conseguiria colher, porque a gente acaba abrindo mão daquele campo adicional para conseguir garantir uma jornada fluida. Então, ele te dá o acesso a mais informações ainda sobre o seu cliente, sem perder aquela celeridade e uma jornada fluida. Isso é super factível, considerando o Open Banking, dá para fazer em compliance completo, contanto que você garanta que a finalidade do uso do dado está clara para o usuário final. Então, é uma realidade que a gente já consegue ver hoje. Partindo um pouquinho para essa terceira parte, que a gente pensar um pouquinho no futuro. Então, o que a gente falou até agora foi uma foto do que a gente já consegue colocar no ar, o Open Banking, com casos de usos reais que a gente já vê acontecendo, mas aqui na Quanto a gente adora falar sobre o assunto e viajar um pouco na maionese aqui, como a gente brinca, e ir um pouco mais longe, pensar fora da caixa no que dá para fazer. E a gente acredita muito que o Open Banking, ele é a virada de chave do business de varejo, na hora que a gente começa a tratar esse dado financeiro como algo que consegue fazer com que eu entenda melhor quem está do outro lado da mesa. Então, o conceito por trás disso é que, quando você ganha acesso a uma foto mais nítida e completa de quem está do outro lado da mesa, isso vem através do uso dos dados financeiros, é possível agir de forma proativa e preditiva, com base nessas informações. Então, o Open Banking, ele tem o poder de eliminar alguns pontos cegos que podem existir hoje, permitindo que exista um acesso ao hábito de consumo do cliente em outras categorias, em outras esferas da vida do cliente. E aí, trazendo um pouquinho para a realidade do que a gente já vê no varejo, um exemplo disso é a famigerada conversa sobre third party data. No caso do Open Banking, a LGPD ela passa longe de ser uma vilã. Então, como a gente já falou no começo, o consentimento quer dizer que o cliente confia no relacionamento que ela tem com a varejista e permite acesso a todo o histórico financeiro dele. Com consentimento, esse acesso ele é um privilégio. E, dado que a gente estabeleceu que esse consentimento é confiança, ele, consequentemente, pode ser uma fidelização também. Então, vamos pensar rapidamente na importância que hoje tem third-party data, cookies, para o entendimento do que está acontecendo com o cliente ao longo da jornada. Essa vantagem, que é compartilhada hoje pelo mercado como um todo, está deixando de existir, pode ser substituída por um dado que se torna first party. Ele é um dado que ele é seu, porque o consumidor escolheu compartilhar esse acesso com você. O uso de cookies e third-party data, ele deixa de ser uma opção no futuro, mas a boa notícia é que os dados de Open Banking são um ótimo first-party data e eles estão entrando no ar esse ano já. Então, esse acesso, ele é privilegiado, porque o cliente está confiando em você, e o consentimento em contrapartida, ele pode se tornar fidelização e conversão, justamente por causa desse ponto. Então, eu vou tentar aterrissar um pouquinho essas ideias, vou tangibilizar um pouquinho com algumas ideias fora da caixa. Vou começar com um conceito relativamente simples. Então, aqui a gente incluiu informações bem básicas para ilustrar o exemplo, mas com essas informações que a gente tem hoje, eu acho que a gente consegue estipular que aqui o João e o Felipe, eles são perfis parecidos. Os dois estão na mesma faixa etária, eles têm uma geografia parecida, e os dois fizeram uma compra ontem no mesmo portal de uma chuteira de R$ 1.230. Então, para efeitos de análise de quem que está passando pela minha plataforma, a gente pode concordar que o João e o Felipe são perfis relativamente parecidos. Com essas informações ilustrativas, a provocação que eu coloco é qual seria o próximo produto ofertado para esse cliente. Imagino que a faixa de preço seja algo parecido com a última compra, e é provável que o gasto de marketing feito para essas duas pessoas, esses dois clientes, seja algo feito de forma análoga e parecida, porque a gente tem informações que são relativamente parecidas sobre cada um desses nossos potenciais clientes. Agora, vamos ver o que a gente descobre de novo quando a gente consegue entender um pouco mais sobre os clientes. Então, o João tem não só um bom saldo em conta, como ele não está utilizando hoje o limite dele do cheque especial, ele tem um saldo bacana em investimentos e, pelo visto, ele está recebendo um salário todo mês. O Felipe, em contrapartida, está com saldo baixo em conta, ele está utilizando 80% do limite do cheque especial, não parece ter um recebimento constante de salário e ele não tem nada em investimentos, então não está guardando tanto dinheiro assim. Com os dados de Open Banking, a gente tem um conhecimento muito mais completo dos clientes que estão na nossa frente. Então, eu consigo entender que, por exemplo, o Felipe, na verdade, guardou dinheiro por meses para conseguir comprar essa mesma chuteira que o João comprou ontem.
E o gasto de marketing que teria sido feito em cima dessas informações teria uma perda de pelo menos 50%, porque ele não estaria capturando o poder de compra do Felipe. Talvez ele faria um bom trabalho com o João, mas o Felipe, se a gente ofertasse um outro produto muito caro, ele provavelmente não ia ter o poder aquisitivo para conseguir transformar esse investimento em conversão. Então, com acesso a dados, a gente consegue entender a particularidade de cada consumidor, investir recursos de forma mais inteligente e aumentar a conversão com ofertas mais assertivas. Provavelmente, o próximo produto que a gente ofertaria para o João seria diferente do próximo produto que a gente ofertaria para o Felipe. E aí, seguindo com esse mesmo exemplo, vou pegar o João aqui emprestado para seguir com o mesmo exemplo, dando um pouquinho de um zoom out. Os dados de Open Banking, eles deram para a gente uma visão não só da realidade do cliente, nesse caso do João, só que ele também me permite entender qual que é o poder aquisitivo que ele tem e onde ele está gastando na média. Então, numa primeira olhada, quando ele está só na minha jornada, eu consigo entender que ele teve um gasto de X. Não sei ainda se esse gasto de X é tudo que ele poderia gastar nesse momento, ou se eu estou competindo com mais alguém. Eu consigo entender, por exemplo, se os 1.230 que o João gastou ontem na chuteira é 100% do poder aquisitivo dele naquele momento, ou se ele está completando essa cesta de compras dele no concorrente ou em algum outro lugar. Então, com base nos gastos e no detalhamento do que foi adquirido no concorrente, eu consigo entender melhor a tomada de decisão de sair da minha jornada e entender o que eu posso fazer para capturar esse percentual gasto em outras varejistas e trazer para dentro de casa. A gente pode ir até um passo além e entender quais são os outros gastos que incorporam a cesta desse cliente, entender o comportamento de compra dele em outras categorias, para que eu possa me posicionar até melhor, para conseguir capturar cada vez mais essa cesta de compras completa do cliente. Isso vira um insumo muito importante para a tomada de decisão estratégica de uma varejista, por exemplo. E na hora que a gente pega esse conceito que a gente tem do João e a gente compõe ele com os outros potenciais clientes que a gente consegue ter maior visibilidade, essa abrangência de informações do Open Banking me permite até entender quem que compartilha com o João essa cesta de gastos, compondo os gastos familiares com uma visão bem mais clara do todo. A provocação que eu trago aqui é que a gente está falando de uma ótica de entender melhor o cliente, mas aqui a gente consegue extrapolar, por exemplo, qual que vai ser o poder de compras deles no futuro, porque a gente tem uma informação muito rica sobre o passado e a gente consegue ser, como eu falei no começo, um pouco mais preditivo. Eu acho que tem um ganho muito bacana aqui, que é a gente sair só da esfera do cliente e a gente entrar numa esfera do fornecedor. E como a gente consegue aproveitar essa informação para ser muito assertivo na hora que a gente está fazendo essa negociação com fornecedores. Se no varejo, quem ganha é quem consegue comprar bem, sabendo quanto o cliente vai poder pagar pelo produto, me permite comprar muito melhor esse produto do meu fornecedor. E, inclusive, ser mais assertivo para conseguir acertar qual produto que eu vou comprar, pensando nos eventos futuros do meu cliente. Então, esse poder dos dados trazerem a predição consegue me ajudar a acertar muito mais na mosca. Isso é, querendo ou não, margem na veia. Então, tem um ganho muito bacana aqui. Continuando um pouquinho nesse exemplo, eu prometo que é o último, se deixar a gente fica viajando na maionese falando de vários exemplos diferentes. Com o Open Banking, a gente tem uma visão muito rica de inteligência competitiva, que muitas vezes pode ser um ponto cego para o varejo. Então, quando os clientes confiam e compartilham o seu histórico, o varejista está em posse de informações para mapear o seu posicionamento frente à cesta de compras de um cliente, uma massa de clientes, um escopo muito maior. A gente consegue entender se, por exemplo, na mesma coisa do exemplo do João, um cliente está gastando 10, 20, 70% da cesta dele com um varejista ou com outro. E elaborar de forma muito mais assertiva a estratégia de crescimento na carteira. Então, se ele está gastando só 10% da cesta dele comigo, eu consigo entender quais são os varejistas que estão capturando, por exemplo, esses outros 90% que hoje eu não estou enxergando. Não sei, talvez, para onde está indo. A gente consegue entender também o crescimento da representatividade. Então, eu consigo entender se a concorrência está ganhando ou não espaço frente a esse cliente, transformar isso numa tomada de decisão. Então, vamos usar um exemplo simples de que eu tenho um cliente que está gastando só 10% da cesta dele na minha loja. Se os outros 90% eu entendo que estão indo, por exemplo, para
uma loja, um conjunto de lojas que estão numa geografia completamente diferente, será que isso abre espaço para um novo posicionamento geográfico das minhas lojas? E eu consigo pensar numa expansão, não com base no que eu estou inferindo de dados, mas no que eu consigo aferir, porque eu já sei que esse cliente está lá, então eu posso ir atrás dele nessa forma. Mesma coisa quando a gente está falando, por exemplo, em coleções e linhas, eu posso estar capturando um momento de vida do cliente que está olhando só para um escopo. Ele pode estar passando por um momento de vida que, se eu tiver diferentes linhas de negócio, eu consigo capturar essa jornada dele como um todo. Então, aqui, a mensagem final que eu queria deixar com vocês é que o Open Banking, ele traz muitas oportunidades, e com a confiança do cliente, o varejista, ele tem tudo para sair na frente e capturar esse valor. Voltando naquele ponto do compartilhamento, ele vale ouro. E o varejo brasileiro, ele está pronto para capturar essa confiança e transformar o relacionamento dele com os seus clientes. Um ponto de disclaimer, informação, é que essa é uma regulação que ela está em construção. Então, a gente está participando desde o começo da construção da regulação, com o envolvimento nos grupos de trabalho. A gente aprendeu muito com isso, mas ainda tem bastante coisa que pode mudar. O que a gente está trazendo aqui é com base no que a gente já aprendeu até agora. Para navegar nesse mundo novo e entender qual é a melhor estratégia para abraçar essa oportunidade, que é essa chamada que a gente deixa com vocês, é muito importante procurar um aliado que acompanhe essas mudanças e consegue ajudar na estratégia com base nessas novidades. E aí, só para finalizar aqui, a gente teve que escolher a dedo quais são os exemplos e cases que a gente trouxe para compartilhar com base no tempo. Quem quiser continuar essa conversa, o time da Quanto vai postar no chat aqui um link para o Salão de Negócios da Quanto. Tem um monte de gente lá que vai adorar conversar sobre o assunto, compartilhar um pouco mais de aprendizados e falar um pouco mais sobre como pode impactar o varejo. E aí, Nata, super obrigada de novo pelo convite. Acho que tem um tempinho a mais para responder algumas perguntas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!